Bora para mais uma aula. E aí, já tomaram café? Ficaram reforçados aí? Um café bem gostoso, né? Fizeram uma ginástica matinal para tirar todo o cansaço, todo o desânimo. Estão preparados, né? Então, nós vamos prosseguir na apostila, tá? Na página onde nós paramos, página 81. Abaixo tem o foco na escrita, mas é esse foco na escrita mesmo que nós vamos trabalhar agora, porque esse foco na escrita fala de uma matéria sobre gramática, tá? Vocês sabem que o foco na escrita, quem trabalha na maioria das vezes é a professora Gisele, por ser produção de texto. Porém, esse daí fala de uma partezinha de gramática, então nós vamos relembrar uma matéria que nós já estudamos ano passado, que foi acentuação gráfica, tá? Então, nós vamos relembrar essa matériazinha. Então, vocês podem pegar aí, fazer um mapa mental, para poder anotar as coisas. Vamos pegar detalhes que talvez tenhamos esquecido ou tenha sido passado batido e tudo mais. Eu vou falar sobre duas regras hoje. No próximo vídeo, vou falar sobre hiato. No outro, eu falo sobre paroxítonas e, consequentemente, proparoxítonas. E após, eu vou falar sobre os acentos diferenciais. Bom, é uma matéria fácil, não é difícil, porém é uma matéria que tem detalhes que devem ser muito bem explicados e pontuados. Então, nós vamos precisar de tempo para isso, tá bom? Então, vamos lá para a nossa matéria de acentuação. Nós temos na língua portuguesa 3 acentos. Acento agudo, que é aquele para a direita, o circunflexo, que é o famoso chapeuzinho do vovô. Tem o grave, que é o para a esquerda, no qual nós não vamos falar hoje, porque ele representa a crase, que é uma fusão de duas letras iguais, que por si só é uma outra matéria, bastante extensa, por sinal. Então, nós vamos deixar o acento grave para outro estudo, outro dia. Nós vamos falar sobre a acentuação, colocando esses dois acentos, tá bom? O agudo e o circunflexo. Na verdade, nós vamos ver por que nós colocamos esses acentos, tá? Qual é a justificativa para que as palavras sejam acentuadas, beleza? Primeiro eu quero falar sobre separação de sílaba, tá? Quando eu separo a sílaba, eu posso classificar essa separação de qualquer palavra por duas características. Eu posso classificar a separação de sílabas pela quantidade de sílaba. Então, quando eu classifico a sílaba com relação à quantidade que teve alguma palavra ou determinada palavra, eu vou classificar contando. Então, se essa palavra ela só teve uma sílaba, ou seja, não houve separação, a palavra permaneceu intacta, tá? Se então essa palavra é formada por apenas uma sílaba, eu chamo de monossílaba. Se essa palavra eventualmente tenha se separado, se dividido em sílabas e houve apenas duas, eu chamo de dissílaba. Se teve três, trissílaba. Se teve 4 ou mais, eu chamo de polissílaba, tá? Esse é o primeiro tipo de classificação com relação à divisão silábica. Eu posso classificar, portanto, sílabas com relação à quantidade de sílabas. Nós podemos também classificar as palavras com relação à divisão de sílaba, observando onde está a sílaba tônica dela. O que é sílaba tônica? Sílaba forte, tá? Então, todas as palavras apresentam sílabas tônicas. E não importa quantas sílabas elas tiveram. A sílaba tônica só pode estar entre as 3 últimas. Ou seja, sílaba tônica só existe sendo última, penúltima ou antepenúltima, tá? Mesmo que ela tenha 10 sílabas, a sílaba tônica só pode estar entre as 3 últimas, tá? E se for a última sílaba mais forte, é chamado de oxítono.
Se for a penúltima sílaba mais forte, é chamado de paroxítona. Se for a antepenúltima mais forte, é chamada de proparoxítona, tá? Então, eu quero falar, relembrando, né, isso tudo que eu falei com relação à separação de sílabas, com relação à quantidade e sílaba tônica. Eu quero falar de duas especificamente hoje. Eu quero falar sobre os monossílabos, que são aquelas palavras que não se separam, não tem separação de sílaba. Ela permanece igual, como eu já disse, então só tem uma sílaba, tá? E eu quero falar das oxítonas, que são aquelas palavras no qual a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, é a última sílaba, tá? Por exemplo, a palavra papel. Papel, ó. Toda palavra eu posso separar ou então tentar separar, tá? Então, olha, eu vou separar as sílabas. Eu posso, quando eu separo a sílaba, eu posso classificar com relação à quantidade. Nesse caso, ela teve duas. Portanto, ela é chamada de dissílaba, tá? E eu posso classificar também com relação à sílaba tônica. Onde está essa sílaba mais forte? Eu só posso descobrir onde está a sílaba mais forte chamando a palavra. Vou fingir que eu cheguei na casa da palavra e vou falar toque, toque, toque. Papel! A sílaba que mais se estendeu foi o pel. Então, eu sei que a sílaba forte é esta daqui, que, portanto, é a última, tá? Última sílaba forte, então, é chamado de oxítona. Beleza? Última sílaba forte, oxítona. Quantidade de sílaba. Teve duas, então é dissílaba, tá? Vamos lá. Quero falar sobre monossílaba tônica. Aqui está escrito monossílabo tônico. Não importa o gênero. Porque monossílabo tônico eu estou me referindo ao vocábulo, tá? Monossílaba tônica eu me refiro à palavra. Então, são sinônimos, porém, se diferem com relação ao gênero. Então, eu posso falar monossílabo ou monossílaba, tá? Monossílaba tônica. O que é monossílaba tônica? Já falei que tônico, a palavra tônico, ela se refere a forte. Ela significa forte. Quando um monossílabo é tônico, ele é forte, quer dizer que ele sozinho, ele representa um significado. Ao você falar, você vai depreender um significado daquela palavra. Então, olha, aqui eu coloquei alguns monossílabos tônicos. A palavra pé, como eu não divido, ó, a própria palavra já é uma sílaba. Então, ela é um monossílaba e ele é tônico por quê? Porque quando eu falo pé, eu já tenho um significado, tá? Pá, também. Dó, também. Eu tenho com relação à música, a um tom musical, e com relação à pena, certo? Tenho dó daquela pessoa, tenho pena dela. Fé também apresenta um significado. A palavra sozinha ela já representa um significado. Céu, obviamente. Mar também apresenta um significado. Lá representa um significado que representa um lugar. Sol, flor, é com acento. Todo é com acento é do verbo ser, tá? Então, esse é, por exemplo, eu posso responder uma pergunta e só nesse é já vai atribuir todo um significado. Se eu falo, ele é italiano, a resposta da pessoa pode ser é. Só esse é, que é um verbo, ele já trouxe uma resposta total para a minha pergunta. Então, ele tem um significado bem importante. Esse de com acento e esse dá com acento são do verbo dar. Então, verbos monossílabos são tônicos, porque eles representam, então, uma ação, atribui algum significado ali, tá? Então, por isso, é chamado de monossílabo tônico. Tem um monossílabo átono também. Átono significa
fraco, tá? E o que esse fraco representa? Representa uma monossílaba que ela não tem esse significado próprio dos tônicos. Para ela ter um significado, ela vai depender de uma estrutura dentro de um período, dentro de uma frase. Beleza? Então vamos aqui, ó. D. Olha a diferença desse D sem acento e desse D com acento. Esse D é do verbo dar. Você falou D, isto é ele. Esse D já representa uma ação. Esse D aqui, sem acento, ele é uma preposição. Esse dá também é uma preposição. Se eu falo esse D sem acento, é só uma preposição, que é assim, ó, gosto de você. Ele só vai ter um efeito, um sentido dentro de uma frase. Ele sozinho não tem. Esse dá também, tá? Gosto da fruta. Então, esse dá só tem o significado dentro de uma frase. Com, e, que é uma conjunção, tá? Esse e só tem um significado dentro de uma frase, assim como os outros. O lhe, o a. Efetivamente, preposições e conjunções só vão ter sentidos dentro de estruturas de frases, tá? Então, por isso, eles são fracos de sentidos próprios. Os tônicos, eles apresentam um sentido, então, por isso, eles são independentes, tá? Com relação ao monossílabo, acho que ficou claro, né? Palavras que apresentam apenas uma sílaba. Diferença entre tônico e átono também já foi, certo? Vamos passar agora. Já que vocês aprenderam isso aqui, eu vou falar a regrinha de acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Por isso que eu citei antes o que é separação de sílaba com relação à classificação de sílaba tônica, tá? Eu vou falar só das oxítonas agora. Por quê? Monossílabo tônico e oxítona, elas apresentam duas regras que são iguais. Então, essas regras eu vou apresentar agora e depois eu vou falar sobre uma regra da oxítona separadamente, que além dessas duas que ela tem igual, ela tem uma que é só dela, tá? Então, regra de monossílabo tônico e oxítona. A primeira regra que elas têm igual. Todas dessas daqui, se terminarem em A, E ou O, seguido ou não de S, ela será acentuada. Para você lembrar quais são as vogais que quando terminarem em monossílabas tônicas e oxítonas serão acentuadas, na verdade, você vai lembrar exatamente da palavra que representa o nosso estudo. Nós estamos estudando o quê? Acento. Então, acento. Esse A, E ou O, se tiverem no final dessas palavras serão acentuadas, elas são as vogais da própria palavra acento, tá? Então, vamos lá ver os exemplos. Ó, café. Eu tenho café aqui. Quando eu separo, eu chamo a palavra e eu sei que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é o fé. Portanto, última sílaba mais forte é oxítona, então café é oxítona. Terminada em E, eu tenho que colocar um acento. Eu sou obrigada a colocar esse acento, tá? Essa regra me obriga a colocar acento em oxítona e monossílaba tônica, tá? Ré, não separo, portanto é uma monossílaba. Monossílaba, ela foi terminada em E, então eu sou obrigada a botar um acento. Sofá, quando eu separo, eu grito sofá. O Fá permaneceu mais tempo, então o Fá é a sílaba mais forte. Portanto, a última sílaba, oxítona terminada em A, tá? Se eu tivesse colocado um S aqui, olha, pluralizado, iria alterar o meu acento? Não, porque S, ó, todas essas vogais seguidas ou não de S, o S não altera o meu acento, porque o S é uma letra neutra em acentuação, tá? Quando qualquer palavra terminar em S e eu pedir para você justificar o acento, você vai ignorar o S e ver que letra veio antes desse S, para você poder justificar. A justificativa da palavra sofás, por exemplo, se tivesse o S aqui, tá? Então, olha, eu vou botar o S para a gente ver. Se tivesse, justifique o acento gráfico na palavra sofá.
separaria a sílaba, veria a sílaba tônica, poxa, isso aqui é uma oxítona. Vamos ver a regra da oxítona? Então, toda oxítona, ó, terminada em A, nesse caso, seguida de S, é acentuada. Então, assim, eu justifiquei o acento gráfico na palavra sofá. Oxítona terminada em A, seguida de S, tá? K, monossílabo terminado em A. Pronto, justifiquei o meu acento. Mês, monossílabo, não separo. Ele aqui, olha, terminou em S, porém esse S não representa plural. Mês está no singular, tá? Não é porque o S só representa plural. Não. O S é uma letra neutra em todas as palavras, com relação à acentuação, tá? Então, ó, mês. Ignorei isso daqui. Eu não vou falar que é um monossílabo terminado em S, tá? A regra não é essa. A regra é com relação à vogal que veio antes desse S. Então, monossílabo terminado em E, nesse caso, seguido de S. Ó, monossílabo terminado em O. Giló. Oxítona terminada em O. Ok? Gente, quando tiver duas sílabas, eu já não posso falar que é uma monossílaba. Então, por isso, eu tenho que ver se tem uma sílaba. Se tiver mais, aí sim pode ser oxítona, tá? Bom, essa é a primeira regra que elas têm em comum. Todo monossílabo e toda oxítona que terminar em A, E ou O seguido ao de S será acentuada. Ponto. Outra regra que elas têm em comum. Esse daqui, eles são chamados de ditongos abertos. Ditongo aberto, EL. Ditongo aberto, OI. Ditongo aberto, E. Tá? Esses dois primeiros, se eles estiverem em monossílabos tônicos e oxítonas, eles terão que receber acento. Então, olha, a palavra véus. A palavra véus, ela é uma monossílaba tônica. Véus não se divide e expressa um sentido total, tá? Então, é um monossílabo tônico. Por que ela tem que ser acentuada? Já falei que o S, ele é uma letra neutra. Então, olha, o U se encaixa nessa regra? Não. Porém, não é por conta de uma vogal apenas que veio antes desse S. Eu tenho um ditongo ali, tá? Que é chamado de ditongo aberto. Só esses três que serão acentuados, ok? Quando tiver o EL, OI e EI, beleza? Esses dois estarão em monossílabo e oxítona. Vamos lá. Então, a justificativa para a palavra véus ser acentuada. Monossílabo que apresentou um ditongo aberto, EL. Dói. Dói. Dói mesmo, né? Dói. Dói. Então, olha, monossílabo que tem um ditongo aberto, OI. Então, eu fui obrigada a botar um acento aqui, tá? Herói. Herói. Eu divido sílaba, ó. Se eu divido sílaba, já não é monossílaba. Eu sei que herói, a última sílaba foi mais forte. Então, é uma oxítona. Quando nessa oxítona tiver dentro dela ali, olha, dentro dessa última sílaba que é forte, um ditongo aberto, oi, um ditongo aberto, oi, um ditongo aberto, ei, ok? Ele terá que ser acentuado. O que eu quero falar com vocês? El e oi são ditongos abertos que eles vão estar incluídos nessas duas palavras aqui, tá bom? Para essas duas regras iguais. Esse ditongo ei, ele só vai estar em oxítona, tá? A não ser, por exemplo, numa palavra que é coloquial, tá? Isso aqui, ó, véi, que na verdade é véi, né? É muito coloquial, né? Então, deu para entender? Então, olha, el e oi são palavras que existem na língua portuguesa, estão registradas ali no dicionário e tal, e quando esses ditongos abertos estiverem em uma dessas duas palavras, terão acento.
O EI, ele vai estar mais presente formalmente, obviamente, nas oxítonas apenas, tá bom? E oxítonas, essa regrinha aqui é só da oxítona, além dessas duas. Então, a oxítona não tem só duas regras, como os monossílabos, tem essa e essa. As oxítonas têm três, essa e essa última, tá? Qual é essa última? Toda oxítona que terminar em. Nossa, minha caneta tá muito ruim. Terminar em, que terminar em ens, terá que ser acentuada. Então, ó, por isso, parabéns, que é a última sílaba mais forte, oxítona, terminou em ens, eu sou obrigada a botar um acento. Refém, oxítona terminada em. Também, oxítona terminada em em. Porém, oxítona terminada em em. Por isso, todas elas foram acentuadas, tá? Essa matéria, ela começa na página 81, como eu já falei, ok? E aqui estão a matéria sobre monossílabo, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Está explicando direitinho com exemplos, bom? Vocês podem ler aí. Aqui tem uma seleção de monossílabos. Todas essas palavras aqui são monossílabas. Chá, pá, me, nó, do, dó, lá, ok? E isso daqui é tudo o que eu acabei de explicar sobre o monossílabo tônico e monossílabo átono, tá? Aqui atrás, na 81. Na 82, tem um exercíciozinho para a gente fazer. Vamos lá? Sublinhe no conjunto de palavras a seguir os monossílabos tônicos e faça um X nos átomos. E aí tem, olha, atenção para a mistura de palavras com diferentes separações silábicas. Quer dizer, então, que nessa tabelinha não tem só palavra monossílaba. Quando você encontrar uma palavra que não é monossílaba, a gente não vai fazer nada com ela. Tá pedindo só para sublinhar os que forem tônicos e fazer um X nos que foram átonos, tá? Vamos lá. Sonho já não é monossílaba. Eu separo som e tenho a sílaba nho. Então, não é monossílaba, não faço nada. O é monossílabo, sim, tá? Ah, professora, mas é só uma vogal. É um artigo. Ou pode ser um pronome oblíquo. Então, esse aí tem toda uma representação. Se for um pronome oblíquo, esse pronome está substituindo o nome de alguém ou de algo. Então, é uma palavra, tá? É uma palavra, o. Mas o sozinho representa um significado? Não. Então, ele é átomo. Então, o que você vai fazer aí? Um X quando for átomos, tá? Faça um X no O. Lê foi até um exemplo que eu já deixei aqui como átomo. Então, faça X. Força tem duas sílabas. Não vou fazer nada com essa palavra. O nós, ele é um pronome oblíquo. Nós não tem significado sozinho, só dentro de uma estrutura frasal, tá? Então, ele é átomo. Diferentemente, se fosse nós iria representar eu e você, tá? A turma toda, enfim, a gente. Ou nós, vários, nós, obviamente, né? Então, diferentemente se tivesse acento ou não. Sem acento, átono. Então, você vai fazer um X aí. Lá, já botei o exemplo aqui, ele representa um lugar. Então, é tônico. Cá também é tônico. Mês, tônico. Só, tônico. Só é uma palavra que pode representar dois significados. Só de sozinho e só de apenas, tá? Esse que, ele é átomo. Não tem um significado completo nele. Sorte tem duas sílabas, então não faça nada com ela, tá? O restante eu vou deixar vocês fazendo agora. Vou dar um minutinho para vocês terminarem de fazer, beleza?
Bora corrigir? Então, vamos lá. Eu parei no pó, né? Pó, ele é tônico. T, átono. Então, pó, você vai sublinhar o T, fazer um X. Esse A aí, ele é átono também. Você vai fazer um X nele. Nós, já falei que ele é tônico. Pois, tônico, porque é um verbo. Pá, tônico. Bombeiro, nem monossílabo é, não fez nada com ele, né? Chá, tônico. Longe, não é monossílabo, então não faça nada, tem 2 sílabas. C é uma conjunção, pode ser várias coisas, enfim. Mas esse C só tem um significado diante de alguma coisa, então ele é átomo, tá? Lá, já disse, repetiu-se aqui, né? Então, ele é tônico. Me, ele é átono. Pé, ele é tônico. D, sem acento, átono. Ré, ele é tônico. Esse também é tônico, porque ele representa um numeral, tá? Um artigo indefinido. Então, ele é tônico. V, ele é tônico. Mar, tônico também. E sem acento, só é átono, tá? Nó agora sim. Agora representa um feito, né? Então, nó, tônico. Fim, tônico também. Pode ser finalidade de algo, tá? Estudamos para este fim. Então, para esta finalidade. Ou fim, final. Então, tem um significado. Então, tem uma sílaba com significado, é tônico. Paz, tônico. Lugar, tem 2 sílabas, não vou fazer nada com ela. Palavra nem se fala, né? Tem 3 sílabas. Em, átomo. Rio, tem 2 sílabas, não faço nada. Dia, também tem 2 sílabas, não faça nada com essa palavra também. Uns, plural de portanto, continua expressando numeral ou artigo indefinido, tá? É tônico. Vírus, 2 sílabas, não vamos fazer nada. Sol é tônico, tá? Quer, é um verbo querer, portanto, é tônico. Vínculo, mais de uma sílaba, não faça nada. Mel, uma sílaba só, que tem significado, é tônico, ok? Muito bem. Continuando, aqui abaixo tem as oxítonas, tá? Todas essas palavras aqui são oxítonas, porém vocês vão reparar que nem todas foram acentuadas. Quando uma oxítona ela não é acentuada, é porque ela não se encaixou em uma dessas regras, tá? Então vamos lá, maná. Maná é uma oxítona que terminada em A. Se encaixou na regra? Então colocou acento. Detém uma oxítona que terminou em em. Se terminou em em, por isso foi acentuado. Andar é uma oxítona, mas ela não se encaixou em nenhuma dessas 3 regras de acentuação das oxítonas. Ela terminou em R. Então, se ela não se encaixa, ela não recebe acento. Assim como o exemplo que eu coloquei aqui de papel. Papel é oxítona, porém ele não terminou em nenhuma dessas regrinhas de acentuação de oxítona. Terminou em L. Então, não é acentuado por conta disso, tá? E aí vocês vão ler depois, com mais calma, enfim. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tem aqui os exemplos, então depois vocês vão ler direitinho. Aqui está falando sobre a regra de acentuação de A, E, O. E está falando também da regrinha de em ou ens em oxítonos, tá? Aqui embaixo. Na página 83, aqui em cima, está falando sobre hiatos. E sobre essa regrinha de acentuação eu vou falar na próxima aula, tá? No próximo vídeo. Depois tem aqui a palavra céu, véus, rói, dói, herói, lençóis, anzóis, cordéis.
E esse daqui está falando especificamente dessas regrinhas de ditongos abertos, tá? Por que é chamado de ditongo aberto? Porque o som da vogal ele é aberto. Então, quando ele é aberto, eu uso acento agudo. O acento agudo representa o som aberto da vogal. Então, por isso é papéis e não papéis, tá? Se o som dessa vogal tivesse fechado, eu usaria o circunflexo. Olha a diferença do som da vogal E. Em mês, quando tem o circunflexo, ele está fechadinho. Em papéis, e aí você abre o som da vogal. E que acento que representa a abertura desse som? O acento agudo, ok? Então, agora, vocês não vão ler essa partezinha aqui que fala sobre ato, tá? Vamos aguardar na próxima aula. Vocês vão fazer a questão 18 a 19. Aqui atrás, vocês vão fazer também a 21. Não façam a 20, porque a 20 vai falar de uma regrinha de acentuação que aqui na apostila não falou. Só vai ter no exercício direto, ok? Então, depois que eu falar sobre os hiatos, eu vou falar sobre os acentos diferenciais que se refere a essa questão 20. Depois que eu falar sobre os acentos diferenciais, a gente volta nessa questão para poder fazer, tá? Então, boa sorte e acertem tudo, hein?